A gente só tem 10 questões, não é isso? Até pro caríssimo para casa revisar direitinho nosso simulado de amanhã. Estão falando para eu dar também um livro para o último colocado. Vou ver se eu faço essa caridade. Certo? É negócio que vai ser em público aqui a entrega do livro, não tem sentido, né? Mas o primeiro colocado, além de ganhar um livro, vai ganhar uma bolsa para qualquer curso meu, viu? E aí você tem direito a ficar com a bolsa ou ofertar a bolsa para um outro colega, tá? Não, pode vender, a bolsa é sua. Você pode vender por 50% do preço do curso, você pode fazer o que você quiser aí com a bolsa é sua. Tem que ganhar e passar na prova da delegado, viu? Então você ganha duas vezes. Primeiro lugar vai ganhar um livro e ganha a bolsa, certo? Por isso vamos tirar o primeiro lugar, Milton. Só bora brigar pelo segundo, terceiro também, um livrinho. Mas eu vou pensar aí, mas tem que ser o primeiro, rapaz. Aqui é primeiro difícil demais. Não, rapaz, aí o concorrente pesado. Concorrente pesado desse aqui, Léo, tu acha? Tá, não, esse Lima é um perigo. Na competição só tem eu só. Imagina. 11. Não, eu vou pensar nos prêmios bacanas aí, mas pelo menos o primeiro eu vou dar, que eu estou prometendo. Tá? Questão número 11, caríssimos. A respeito do conceito, do objeto, dos objetos e aspectos gerais da criminologia. Julgue os itens a seguir. Marcou o quê, Marcão? Rapaz, vocês estão há 3 semanas com essa lista. Meu Deus, cadê a meta de hoje? Eu procuro. É porque tu fica rindo, pô. Aí não faz questão. Uma pessoa de direito constitucional, ele chegou e disse assim, ele é humano, né? Ele disse, como é que vocês estão dando conta? Todo dia ele manda lista, O hermano, né? Vocês estão dando conta? Não. Hermano. Simples, né? Não. E é porque aquele infeliz foi meu aluno 10 meses. E ele sabe como é que era o puxado o negócio com ele lá. Pelo menos anima, né? Porque ele é magistrado, a gente... Você tá vendo? Se nem ele deu conta, avalia ele. Deu certo. Inclusive, Cássia, né, que é minha assessora, foi minha aluna. Tomou posse aí, primeira colocada, né, no concurso da magistratura, Piauí. Primeira geral. Geral mesmo. Primeira geral. A preparação nossa, aquela turma nossa de magistratura é impressionante, galera. Porque foram 28 alunos. Milton até assistiu a aula lá umas vezes. 28 alunos, 26 aprovações. Eu só que você não divulga isso. Eu tava até conversando. Mas bicho, é difícil divulgar. Assim, eu tenho. É mais ou menos isso, né? Claro que não dá nem para comparar a importância, né? Não, é porque eu tava dizendo que foi por sorte que eu achei o curso. Por sorte assim, que eu tô achando bem dinâmico, realmente. Eu ia passando aqui, com as rádios de cima, e eu ia passando e via aqui uma informação. Eu vou parar aqui para dar uma olhadinha, tinha uma moça falando bem do curso, e eu fui levado por ela. Se ela falou bem do curso, eu fui na onda, mas não sabia como é que é. Aí quando eu cheguei aqui, não, teve o Lucas Calan, que foi o primeiro, não sei de onde. Foi. Então, assim, são algumas informações que, se o povo souber que o negócio é tão bom assim. Mestre, é difícil a gente não ter boas aprovações. É muito difícil. Agora por quê, galera? Porque o estudo é matemático, não falha. O método, ele é intenso. Porque você só passa bem se o método for intenso. Não adianta. Então, por isso que a galera passa. Ah, rapaz, se for olhar o tanto de primeiro colocado que a gente teve, dá nem pra listar primeiro, segundo, terceiro. Vai ter delegado federal só com o doutor Clécio? Aí, e pior que as aulas eram quase todas comigo, né? Mas a gente vai ver direitinho. É cansativo, gente. E realmente divulgar por quê? Aí tem uma questão, cara. A magistratura, ela é muito conservadora, cara. Então, vou tentar criar uma identidade mais própria do curso, sabe? Mas não é que eu abra mão de divulgar, não. Não é isso não. É porque realmente é mais fechado mesmo. Bem mais fechado. E a propaganda boa é do aluno, né? Que essa aí é para valer, né? E a preocupação, gente, para você ver, né? Porque essa não é a primeira turma minha. Eu quero é que a galera passe mesmo. Então, o que for necessário, a gente vai tentar fazer. Às vezes não está ao nosso alcance, né?
Às vezes não tá. Por exemplo, não consegui terminar as correções todas da discursiva de vocês. Algumas já terminei. E umas surpresas agradáveis. Muito boas, porque vocês vão ver quando receber o espelho. Mas às vezes não dá. E muitas coisas eu não gosto de delegar, porque eu quero que seja feita, bem feita realmente. Principalmente correção eu não delego. Porque vocês vão perceber como é o nível da correção. E a gente faz o possível. A turma saiu o resultado do Maranhão. A nossa aula lá só era dia de domingo. A presencial, não era? Júlio, Marcos também foi. Foi o que eu disse, galera, não, vamos fazer um negócio diferente. Vamos botar aula todo dia, eu tô de férias. Eu de férias. Vamos pôr aula todo dia, porque aí eu acho que a gente faz uma reta final bacana. Todo dia, no dia que foi possível, a gente teve aula. Hã? Febre, seu Deus. Febre, pô, doente, dor na coluna, sofrendo mais do que... Mas a gente conseguiu. E tivemos ótimos resultados, né? Ótimos resultados. Muito bons. Em discursivo eu nem falo nada, porque discursivo eu digo que não há ninguém melhor do que eu. Não há. Eu não falo, não é Piauí não. Eu digo é que não há mesmo. Não há. Não existe. Galera, sinceridade do mundo. Não tem. Rapaz, não, porque a gente tem que começar dia 14, né? Não tem jeito, porque senão não fecha o calendário. Porque lá a carga horária é um pouco maior, aí senão não fecharia o calendário. Então a gente lançou dia 14, até porque o pessoal que já está fazendo o TJ Ceará pediu para não demorar muito a lançar outra turma, né? Aí nós vamos lançar. Só esperar terminar as salas aqui do lado. Aí procurador é porque eu não sou muito alinhado à matéria, né? Nunca gostei. Procuradoria, trabalhar. Faça só mais um favor. Teria como você disponibilizar para a gente, para quem quisesse, só um material de processo civil? Não vai... Posso, mas eu disponibilizo físico, galera. Isso, posso né? numa boa. Pois aí eu vou... Pois eu vou organizar esse material para vocês, de processo civil, viu? Me lembre. Disponibilizo tranquilamente, mestre. E criminologia. É tempo, gente, é porque o negócio tá sufocado. Rosinha, minha filha. Sim. Galera, que dia é a prova do Rio Grande do Sul? 20. Então eu vou ver com o Dr. Joaquim se ele já pode vir no próximo fim de semana para vocês. Aí eu vou ver se eu marco com ele domingo e sábado. Agora não falte aula não, meu amigo. O homem é uma potência. Muito bom. Vai ter aula no Dia das Mães? Pois é, cara. Geralmente eu não gosto de ter aula assim Dia das Mães não, porque o negócio é... Então bota sábado. A gente tem aula sábado. Então de manhã, né? Porque aí a galera almoça com os pais tranquilamente. Antecipa a aula para 8 horas. Exatamente, antecipa no mínimo de 8 às 11. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para o Dr. Joaquim, se ele estiver disponível, então eu já agendo ele no sábado à tarde e no domingo de manhã. Mas a lista dele já está comigo, então eu posso já mandar para vocês, que é interessante você dar uma já estudada já previamente. Certo? Rosinha, tá morrendo de saudade de você. Eu também, professor, eu quero uma aula dessa. Você quer? Ah, pois vai ganhar, com certeza. É bom, a sugestão de a turma do TJ eu vou lançar uma farda, porque vim pra cá todo dia com uma farda. Sem a farda, é? Ei, o pior é que o Júlio tá em todo curso, bicho. Rapaz, esse Júlio gosta demais da gente. Porque o Júlio faz delegado, a Rosa faz delegado. Vai ter que fazer a farda então pra todo mundo. E pior, galera, aqui tudo é qualidade, ó. Essa farda aqui foi R$150. M-Office. Aqui eu não mando fazer negócio de Guadalajara, não. Aqui é farda decente, Rosa. É sério. Aqui vocês acham que eu tô brincando? Tô falando sério, pô. Aí quando eu comprei, o Alisson foi e reclamou comigo. Mestre, você é doido, uma farda, R$160. Eu digo, não, pô, produto de qualidade que o funcionário queira vestir bem, porque daqui a pouco o cara veste uma vez, lavou, não presta mais. Não, Júlio. Pô, Rosinha, eu vou lhe dar uma. Eu preciso, né? E ficou bonita, viu? Modéstia à parte, ficou boa. Achei. Vou lhe dar uma também, Júlio. Galera, então é isso, tá? Então, como eu tô dizendo, por isso que passa, porque o ritmo é muito intenso.
Muito, muito intensa. E é porque vocês não têm noção, na turma nossa lá de Juiz Federal, que a Rosinha faz, está terminando, não tem nem comparação, é muito material para uma semana só, é muita informação, é muito intenso. E aí a gente acaba passando porque não tem jeito, não tem. Nem intervalo, não dá pra intervalo. Não dá não, aí a gente acaba passando e aprovado. Mas treino duro, combate fácil. Tá? Treino duro, combate fácil. Estudo é matemática, gente, é 2 mais 2. Você estudou direitinho, se esforçou, você passa. Não tem problema não. Não tenho dúvida disso. Estudo, o problema do estudo é que a gente se sabota. Agora, fora isso... Vocês sabem, parte da galera já leu minha história, acho que o Marcos até botou no grupo. Então, você vê, galera, eu vim de baixo mesmo. Não tinha nada para ser nada na vida. Então, consegui exclusivamente em razão do estudo. E sempre digo, não precisei me matar de estudar. E não precisa. Ela tem que ser disciplinada apenas. Vamos para 11. Questão número 11. Larinha, você fez a questão. Qual é o gabarito? 4 certas. Está no caminho. Henrique. Aliás, Eric. Marcou qual? Tá voltando agora, né? Pai de prova. 11, então vamos aí. Larinha tá no caminho. Essa Lara não é gente, não. Botou errada 2, né? Não, só o item 5. O item 5? Então vamos ao item A, o item 1. A Justiça Criminal, além de aplicar as leis e delimitar o direito, busca dar cumprimento ao decreto condenatório e assegurar a devida proteção aos direitos e garantias fundamentais dos presos. Tá certo, né, galera? Sem sombra de dúvida, justiça criminal, galera, é sinônimo de direito penal aqui, ok? É porque nós sabemos que as ciências criminais se subdividem em 3, não é isso, galera? Quais são as ciências criminais? As políticas públicas, criminais, a criminologia e o direito penal. São as 3. A criminologia e a política pública, elas são ciências, torno a dizer, empíricas. Ciências do mundo dos fatos, tá? Ciências empíricas, ciências fáticas, ok? Ciências fáticas. O direito penal, por outro lado, galera, não é uma ciência fática, é uma ciência deontológica, é uma ciência do dever ser. Então está no mundo ideal e não propriamente no mundo fático. A política pública e a criminologia, sim, está no campo dos fatos, ok? Claro, a principal razão de ser, galera, da criminologia é o estudo da prevenção. A criminologia ela existe para isso. E como ela existe para estudar a prevenção, diversas teorias giram em torno da análise do crime, do objeto do crime e das vítimas do crime, para tentar estabelecer ali, a partir de premissas fáticas, aspectos importantes acerca da prevenção do delito. Mas isso não quer dizer que a política criminal, bem como o direito penal em si, não tenham uma carga de prevenção. A questão é, o direito penal, ele ocupa-se da prevenção, mas não de maneira preponderante. Não de maneira preponderante. Ele não atua com um caráter preventivo preponderantemente. O direito penal é uma regra de repressão. É uma ciência de repressão. A política criminal, do mesmo jeito, ela não atua com política preponderante de prevenção. Ao contrário, ela atua com política de qualidade de vida. Qualidade de vida do preso, qualidade de vida dos familiares e, em tese, porque na prática não acontece, qualidade de vida das vítimas da conduta delituosa. Mas tem prevenção, mas não é preponderantemente. Tem prevenção, mas não é preponderantemente. Certo? Então, sem sombra de dúvida, a Justiça Criminal cuida desses aspectos. Aplicação das leis e delimitar o direito penal. Buscar o cumprimento da sentença penal condenatória, não é isso? E, detalhe, assegurar o devido processo, a devida proteção aos direitos e garantias fundamentais dos presos. Claro, sem sombra de dúvida. Galera, há uma frase muito célebre que diz que o Código Penal é a constituição do delinquente. Por quê? Porque é a lei penal que delimita até onde vai o poder estatal. É por isso que se diz que o direito penal constitucional, principalmente,
o direito penal constitucional, principalmente, caracteriza na essência o que vocês estudaram com o Hermano. É a essência do que se chama de elementos limitativos da Constituição. Daqueles 5 elementos que os caríssimos se recordam muito bem: elemento orgânico, que trata da estrutura do Estado, dos órgãos; elementos de estabilização constitucional, controle de constitucionalidade, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa; elementos formais de aplicabilidade, ADCT, preâmbulo, etc. E, sócio-ideológico ainda, direitos sociais; e os elementos limitativos. São nas normas penais, tudo bem, querida, são nas normas penais que nós encontramos com mais intensidade os chamados elementos limitativos. Os chamados elementos limitativos. São nas normas penais que nós encontramos os elementos limitativos. Certo, galera? Por quê, caríssimo? Porque são as normas penais constitucionais que consagram o mais relevante elemento de manutenção de uma democracia, que é o limite da atuação estatal na liberdade do indivíduo. As regras relativas ao habeas corpus, as regras relativas à prisão, as regras relativas à vedação de provas ilícitas, tudo isso, que são elementos limitativos, é papel da justiça criminal. Papel importante da justiça criminal, que é estudada na criminologia. Então, você observa, esses elementos da Constituição, elementos limitativos, então, são os elementos mais importantes da baliza da atuação estatal frente a um particular. Mais importantes mesmo, os mais relevantes. Ok? Então, sim, sem sombra de dúvida, a justiça criminal é sim uma justiça que visa assegurar a devida proteção aos direitos e garantias fundamentais, não só dos presos e dos réus e condenados e processados em geral. Ok? Com isso, sem sombra de dúvida, o item 1 é um item verdadeiro. Ok? Professor, uma vez eu li na explicação, estou pegando aqui um. Fique à vontade, mestre. Foi o pessoal da OAB lá na Declaração da Roma, ele teve um atrito, né, entre um oficial e um advogado, eles foram lá. Né? E aí um policial fez a seguinte indagação: por que é que ele vai se mexer? Por que é que vocês, quando alguém é preso, vagabundo é preso, vão lá atrás, e quando o policial morre, não sei o que, vocês... Eu sei como é. E aí eu concordo, mestre, com isso aí, mas vamos abstrair esse debate subjacente. E o rapaz lá da OAB disse o seguinte: não, porque vocês são Estado. Enquanto Estado, nós não temos atribuições de... E assim, eu até falei com ele sobre isso, rapaz, eu acho que você está relegando a parte individual do policial para um terceiro, quarto, quinto plano. Não há plano nenhum, mestre. E aí, pois é, eu quero saber o seguinte: esse discurso que não cabe à Comissão de Direitos Humanos, as condições do funcionário público, do policial, do agente penitenciário, esse é um discurso válido? Não, é um discurso só ideológico, né, pô? Porque a ideologia, quem ocupa esses postos, geralmente, são pessoas que têm pensamentos de proteção de minorias. Né? Pode ir atrás. Quem ocupa o posto de Comissão de Direitos Humanos da OAB, são pessoas que têm essa linha de pensamento. Não é um cara que tem um pensamento, vamos dizer assim, de direita, etc. Então, ele não vai ter essa defesa. Então, é um ponto de vista ideológico. Correto, porque a ideologia dele é essa, então, mas não quer dizer que o cara, pelo fato de ser agente estatal, abriu mão de parcela de seus direitos fundamentais, inclusive na relação entre ele e o próprio Estado. Isso não existe, pô, é um discurso totalmente incoerente do ponto de vista jurídico. Não existe. Não tem nenhuma consistência num argumento que diz que não se tutela o policial em seus direitos humanos, em seus direitos mínimos, porque ele é a força, ele é o Estado. Só que nós acabamos de se esquecer que, na realidade, o policial é o Estado mais
também é um indivíduo personalizado e único, que sofre violação em seus direitos humanos. E deveria receber, o próprio Estado muitas vezes, e deveria receber o mesmo tratamento que é dado a qualquer segmento social. Só que não há esse olhar, pô. Não há esse olhar. Há até uma mitigação relativa dos direitos fundamentais dos agentes de Estado, né? Os agentes de Estado não teriam aí a prerrogativa de serem reconhecidos por seus direitos e garantias fundamentais. Muito se debate, mas que é um argumento equivocado, é equivocado. Mas aí, a linha que é adotada por essas comissões é uma linha ideológica, mestre. Não é jurídica. Ela é ideológica. Não é jurídica. Pode ter certeza. Ideológica e não é jurídica. 2. Segundo o princípio da parcialidade positiva do juiz, diferenças sociais, culturais, econômicas, étnicas, raciais e de outras naturezas devem ser conhecidas pelo julgador para que este possa chegar a decisões verdadeiramente justas no âmbito criminal. Olha, doutores, primeiro, acabar com aquela história dos positivistas, não é isso? De que o juiz, ele é neutro. Caríssimos, o juiz pode até ser imparcial, não é isso? Pode, eu não estou nem dizendo que é. Estou dizendo que pode. Para mim não existe imparcialidade, nunca. E nem vai existir. Mas o conceito que a doutrina contemporânea traz de imparcialidade é até um conceito agradável. A doutrina vai dizer o seguinte: o juiz ele é imparcial quando ele proporciona o chamado princípio do par condício, da paridade de armas, e garante efetividade a esse princípio, que é um princípio basilar do devido processo legal substancial, processo legal na essência, para valer, certo? É o princípio de paridade de armas. Então ele está sendo imparcial. Agora, o juiz não pode ser neutro, porque o juiz traz consigo uma carga de vida, a sua história, a sua ideologia, tá? O meio social no qual ele está inserido, o seu pensamento sobre vida, sobre Deus, sobre religião, tá? Sobre crime. É por isso que nós temos decisões tão distantes umas das outras, porque cada juiz realmente é particular. E ele não é neutro, mestre, não adianta. Um juiz que é extremamente concessivo de benefício previdenciário, ele tem uma história relacionada àquilo. Outro juiz já é extremamente duro e quase não concede um benefício, então ele tem outra razão e tem outra história para aquilo. São visões diferentes acerca do mesmo fato. Por quê? Porque o juiz não é neutro. Não adianta. Se o juiz fosse neutro, galera, todas as decisões eram iguais. Todas eram rigorosamente iguais. Todas eram rigorosamente iguais. Todas. Mas como o juiz não é neutro, o juiz é imparcial, ele garante a paridade de armas, o contraditório e o devido processo legal, e diante daquilo ele chega à sua convicção a partir da motivação, então não há que se falar em neutralidade. Mas o juiz é para ser imparcial, pelo menos nesse sentido que nós estamos falando, de garantir o mínimo de igualdade entre as partes. Esse é um princípio. Mas essa parcialidade no direito penal, ela pode ser quebrada. Daí surge o chamado princípio, a imparcialidade na realidade. Essa imparcialidade pode ser quebrada. Daí surge o princípio da parcialidade positiva, que é exatamente o que nós estamos abordando na questão. Parcialidade positiva, galera, não é nada mais, nada menos do que jogar para a análise jurídica do juiz, do magistrado, o princípio da co-culpabilidade. Certo? A co-culpabilidade representa, sem sombra de dúvida, a materialização do princípio da parcialidade positiva. Meu querido aluno se recorda do que é co-culpabilidade, não se recorda? É aquela história de que o indivíduo ele não comete o crime sozinho, né? O Estado, ou a família, ou o meio no que ele está inserido, contribuiu para que ele praticasse a conduta delituosa. Não é isso? O Estado contribuiu para que ele praticasse a conduta delituosa. Contribuiu como? De uma forma omissa, às vezes não apresentou as condições mínimas necessárias para ele, certo, gente? De uma forma omissa, de uma forma inadequada, de uma forma totalmente, vamos dizer assim, seletiva, porque é um direito penal que se volta para as classes menos favorecidas e classes que são, vamos dizer assim,
eleitas pelo Estado como classes que são voltadas para a prática criminosa, aí aplicando já aquela teoria do liberal approach, né, que nós estamos estudando aqui em criminologia, do etiquetamento, o fato do cara compor determinado segmento social, dá a ele ali uma etiqueta de criminoso, de delinquente. Então eu estudo o cara não pela prática do crime em si, mas por quem ele é e não o porquê dele ter praticado um crime. Tá? Então esses aspectos fazem com que o indivíduo, pelo menos para essa teoria da co-culpabilidade, se insira mais intensamente nas condutas criminosas. O Estado não lhe ofereceu um emprego, não lhe ofereceu um trabalho, não estruturou sua família, então o cara não tem outra saída a não ser praticar um delito. Essa é a teoria da co-culpabilidade. Como o Estado é coautor com o indivíduo na prática delituosa, a pena que esse cara deve receber deve ser uma pena menor. A pena dele, então, deve ser atenuada, não é isso, meu querido aluno? Na co-culpabilidade, como o indivíduo praticou um crime em razão da influência estatal, a pena dele tem que ser atenuada, certo? Nós já vimos, e os caríssimos já sabem muito bem, que a teoria da co-culpabilidade ela é materializada no direito penal brasileiro. Ela existe. Está no artigo 66 do Código Penal Brasileiro, como nós já vimos várias vezes aqui, que é aquele artigo que trata, galera, das chamadas atenuantes de clemência, não é isso? Trata das atenuantes de clemência. Então, o artigo 66, o artigo 66 ele é muito claro. Ele diz que o magistrado pode considerar, no momento da dosimetria da pena, circunstâncias que ocorreram antes ou depois do fato, não é isso? Olha o que diz aqui. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Não é isso, galera? Então, o juiz pode atenuar. Então, se o juiz perceber, Marcos, que na prática, o Estado foi que proporcionou, através de sua omissão, a inserção daquele cara na conduta delituosa, ou então o Estado, a partir de uma omissão em recuperar um delinquente, foi que permitiu que ele continuasse numa conduta desviada, o juiz pode atenuar a pena desse camarada. Poderia se encaixar nesse artigo aí, aquele caso lá de setembro, aquele cara que estava preso, porque tinha furtado do de gás, aí chegou lá... Cortou a mão? Não, cortou o boi do cara. Ah, sim. Não, aí já é outra história. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Porque olha só, essa pergunta do Marcos, galera, é interessantíssima. Isso aí não é força retórica não, porque os alunos dizem, professor, toda pergunta o senhor fala que é interessante. Não, mas essa aqui realmente ela é boa. Essa pergunta é boa. Né? Olha, o cara foi condenado, tá em Pedrinhas, né? Condenado por roubo, tá lá e furaram o olho do cara, né? Meteram uma faca lá no olho do camarada. Isso é aplicar a atenuante de clemência, galera? Não. Porque qual é o momento que o juiz deve aplicar a atenuante de clemência, galera? Nós já tivemos essa aula. Lá na dosimetria da pena, em que fase? Na segunda fase da dosimetria da pena. Então, é um momento que antecede a execução da pena, não é isso? É um momento que antecede a execução da pena. Se o juiz já condenou, o cara já está cumprindo, e lá dentro do presídio ocorre algum fator que deixa claro ser desnecessária a aplicação daquela penalidade, o que nós temos já não é mais atenuante de clemência. O que nós temos é um perdão judicial. Não é isso, galera? Aí já é um perdão judicial. Lá dentro... Antes da execução, antes da sentença. Não, lá dentro. Ele, durante aquela rebelião... Mas eu quero saber, ele está cumprindo pena... Ele cometeu outro crime lá dentro, ele vai responder por esse outro crime? Mas, diz uma coisa, ele já está cumprindo a pena ou está lá um preso provisório? Porque aí é diferente. Já está cumprindo a pena, não tá? Então é perdão judicial. Outro crime, homem. Tu está falando quem praticou o crime? Sim, o caboclo que tinha roubado o de gás. Lá dentro da rebelião, ele arrancou o olho do outro cara. E aí jogou lá o revólver lá na frente. Ah, isso eu não vi não, bicho. Teve isso aí. Não lembro, não, até um DVD aí. Não vi nada, rapaz. Não chegou a mim não, esse DVD aí macabro. Depois eu lembro mais. Mande aí. Aí esse cara que tinha roubado o de gás começou a integrar as
Não. Nesse caso... Ele só contava com R$1.000. Lá dentro começava a integrar essa. Piorou. Aí piorou um ponto que é arrancar olho para jogar para repórter. Aí você tem um olho furado, tem perdão judicial, é isso? Não, eu entendi o que ele quer dizer. Para mim, que ele está dizendo o inverso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: como o cara inseriu-se no contexto de um presídio que, em tese, era para recuperá-lo, e na realidade ele foi evoluir na conduta criminosa, foi o Estado que colaborou com o crescimento criminoso dele. Então, qual a culpabilidade? Rapaz, eu acho forçado. É melhor perdão judicial porque ficou cego. Aí o que ficou cego tem que ter o perdão judicial, não tem saída. Mas aí seria demais, mestre, porque às vezes não dá nem para dizer que o cara tomou realmente aquela conduta do crime por estar num presídio. Mas é inegável que a falta de oportunidade, que a falta de condições mínimas de estruturação familiar, educacional e de trabalho leva alguém para a prática do crime, sim. Propensa, dá mais possibilidade. É inegável. Agora, o fato do cara estar em um presídio não necessariamente diz que ele vai se voltar para a prática do crime, que ele vai fazer se ele quiser, né? Dá para dizer que foi o Estado. Se a pessoa não fizer, não. Acontece, mas aí é outra questão que tem que ser valorada. Tu já tá botando outro motivo. O cara foi... Eu entendi o raciocínio do Marcos, eu também... Mas é porque por esse raciocínio, o cara que cometesse prática delitiva em presídio, ele ia ter sempre atenuado. Mas nesse caso específico, ele roubou só R$1 bujão de gás, entendeu? Aí ele foi... Ele foi porque quis, amiga. A personalidade dele aflorou para o crime. Ele se descobriu no crime. Só foi pego pelo roubo do botijão de gás. O que ele fez antes, você descobriu ele. É porque não tem nada fácil, né? Diz, mestre. Não, ela tá falando que o raciocínio do Marcos, que ele foi preso. Entendi também. Perfeito. Por um crime de delito simples, uma subtração de um bujão. Então, como ele foi preso por ter subtraído um bujão, em tese aquele cara não teria uma personalidade voltada à atividade criminosa. O que proporcionou o perfil criminoso dele foi o contato dele no presídio com outros integrantes de escala mais elevada para o crime, que o cara se tornou um grande criminoso a partir da escola do crime, quando na realidade o presídio tinha que reeducá-lo para fins de ressocialização. E não, o presídio jogou o cara diretamente para um grande criminoso, né? E aí nós poderíamos atenuar? Cara, eu não tenho dúvida que vai ter gente defendendo. Agora eu entendo que não, porque o presídio está cumprindo exatamente o seu papel, que é deixar o cara lá guardadinho. Se o cara se misturou com quem não presta, aí já é uma questão de afinidade. Então se o cara foi lá para os amigos dele, mestre, lá, formou um compadrio, mas falando sério, é porque esses benefícios penais, a gente tem que vê-los com muita frieza, galera. Com gran sal, ou seja, com pequenas gotas e doses de sal, não muitas. Nesse caso, é porque tem que ter muito caso concreto. Muito mesmo, muito caso concreto. Mas que eu entendo que o cara simplesmente evoluiu para o crime por estar dentro de um presídio, isso aí quer dizer que dá a ele a possibilidade de co-culpabilidade por esse crime que ele praticou dentro do presídio é complicado. Também depende da circunstância, foi melhor rebelião, foi? Não, eu entendo, é um raciocínio perfeito. Teoricamente se encaixa. Agora eu não aplicaria, pô. Mas, professor, ele está lá, abraçado pelo Estado, no ambiente do Estado, com a força Concordo. do Estado. Se nesse caso não vai se aplicar, quando é que vai se aplicar isso aqui então? Rapaz, pode ter 1000 fatores, o juiz vai analisar, mestre. Olha, pro cara no presídio, é para um camarada no presídio não cometer crime algum, mestre. A tese é essa, o cara tá detido. A Rosa que é defensora pública. Porque é o seguinte, eu não posso dizer que o Estado que está impulsionando o cara para o crime, galera. Porque como impedir o cara de ter contato com criminosos mais graves? Às vezes é difícil. Ninguém melhora, professor. Todo mundo Melhora não. Concordo. O Botijão foi pra lá, não tinha reincidência nenhuma e praticou o crime, ela vai sobreviver. Acontece, mas aí tem que ter o quê? Caso concreto. Quando você me traz essa informação, o cara praticou o crime porque ele deve sobreviver. Aí eu não vou nem discutir qual culpabilidade nem atenuante. Eu vou discutir a coação, por exemplo.
Que aí às vezes eu vou excluir a própria culpabilidade e excluir, quando muito, até mesmo a própria tipicidade da conduta, né? Então você já vai entrar em coisas muito mais vantajosas para o delinquente do que co-culpabilidade, atenuante. Não, chegaria nem à fase de dosimetria da pena. Ele está sendo um atestado de incompetência, né? E a instituição está socializada. E o Sim. cara vai para lá, o cara vai evoluir na atividade criminosa. Galera, é o seguinte, o cara evolui porque quer. Dentro de um presídio, meu pensamento é esse. Fora, eu ainda consigo perceber que fatores realmente... É porque eu penso o seguinte, ó, o cara tá no presídio, galera... O cara vai para um presídio, se ele não for obrigado a integrar facção, que acontece, o cara se associa porque quer e evolui porque quer. Certo? Porque eu acho que lá quem tem essa opção. Não, eles separam as facções, estão separando as facções. Estão separando. Estão separando. O risco são os motivos, mas em situação normal... Porque, gente, ó, se fosse assim, todo mundo que está dentro de um presídio se evoluiria como criminoso monstruoso, e não é o que acontece. Na realidade, nós estamos criando aí, nós estamos voltando à teoria de Lombroso, certo? Ao pé da letra. A gente está chegando à conclusão de que, na realidade, o meio no que o cara está inserido é fator bastante para torná-lo criminoso. E não é bem assim. Não, mas lá tem separação, pô. Eles separam as... Ó, a família do Norte fica num local, o primeiro comando do Maranhão fica no outro local, os caras separam. E quem não é dessas facções fica o neutro. É o meio. Fica neutro, fica lá. Tá? E é interessante, galera, que quando a gente está fazendo o interrogatório dos caras lá, na audiência de custódia, rapaz, o negócio é tão assim escancarado que os caras pedem: excelência, quero ir pro pavilhão 2, pavilhão 2, família do Norte, pavilhão 2, eu disse, tranquilo, mestre, mandar você pro pavilhão 1 não, excelência, pavilhão 1 corta a nossa cabeça. Rapaz, é desse jeito, pô, o cara tem que ir pro outro porque já é a galera A casa de custódia é assim. alinhada, né? As custódias são organizadas diferenciadas. Muito. Cada um fica dentro de 2011, separado, não se une. Inclusive, um deles é só para policial e essas coisas. Acredito. Mas isso é debate teórico, né, galera? Debate teórico. Vamos voltar aqui para questão. Isso é debate teórico. Cada um de nós temos nossas opiniões, todas igualmente verdadeiras, né? Vistas de pontos de vistas diferentes, tá? Sim. Então, qual a culpabilidade? Está aqui no artigo 66. Se o cara já está executado, já está cumprindo pena e sofre algum fator que não justifique não mais a aplicação da pena, galera, nós não temos mais atenuante. Nós temos agora um perdão judicial, não é isso, gente? Qual a natureza jurídica da sentença concessiva de perdão judicial? Extintiva da punibilidade. Ela é uma sentença puramente declaratória. Então, quer dizer, todos os efeitos penais são apagados. Não é isso, gente? Todos os efeitos penais da sentença declaratória de perdão põem fim aos efeitos penais. Claro, os efeitos cíveis, se até a abolício crimes não põe fim aos efeitos cíveis, quanto mais a sentença de perdão judicial. Mas o perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, certo? Pois não. É o maior exemplo de bagatela imprópria. É o melhor exemplo de bagatela imprópria. Todo mundo lembra o que é bagatela imprópria e própria, né? Na bagatela própria, a conduta desde cedo nasce irrelevante para o direito penal. Desde cedo. Por exemplo, subtrair uma camisa do Flamengo. Galera, subtrair uma camisa do Flamengo, igual essa aqui, se for essa retrô aqui então, aí é que não vale nada mesmo. Doutor, o direito penal vai se ocupar disso por quê, gente? Qual a razão? Nenhuma. Claro que eu estou exagerando, a camisa do Flamengo tem algum valor, mas... veja, desde o início, a conduta insignificante, ela não é de interesse para o direito penal. Ela não é de interesse para o direito penal. Por outro lado,
a conduta alcançada pela bagatela imprópria, ela é relevante para o direito penal? Sim. O direito penal tem que investigá-la. Por exemplo, a mãe que deixa o filho dentro do seu veículo ao meio-dia no Teresina Shopping. Esquece o moleque lá. E vai fazer compra, vai lá na Pandora, vai outra loja boa ali do Teresina Shopping que a mulher gosta. Qual é, galera? Vai lá na Vivara, ver relógios, óculos. Né? Então, ela deixou o moleque meio-dia, aquele em outubro. O moleque morreu, não durou 10 minutos dentro do carro. O direito penal tem que investigar se essa conduta realmente foi intencional, se ela foi culposa. Então, a conduta nasce interessante para o direito penal e não desinteressante. Mas ao longo da instrução processual, verificou-se que realmente a conduta se manifestou na modalidade culposa, que a mãe não tinha nenhuma intenção de provocar qualquer tipo de lesão no seu filho, mas ocorreu. Aí o magistrado vai e reconhece que não é viável a aplicação da pena. Ali sim é um princípio bagatelar impróprio, porque a conduta nasce relevante para o direito penal, mas no decorrer da instrução processual ela mostra-se desinteressante para fins de aplicação de pena. Tanto que a consequência do acolhimento do princípio bagatelar impróprio é a extinção da punibilidade. E o acolhimento do princípio da bagatela próprio leva à extinção da tipicidade material. São coisas diferentes. Mas, Jéssica, muito bem lembrado, o perdão judicial é, sem sombra de dúvida, o melhor exemplo de aplicação do princípio bagatelar impróprio. É o melhor dos exemplos. Show de bola, galera. Galera, e alguém falou co-culpabilidade às avessas, né? Foi o Milton? O que é a co-culpabilidade às avessas? Isso. Exatamente. É igual, galera, um ótimo jogador que joga muito em um time e é contratado pelo Flamengo, um atacante, faz gol direto, certo? Muito gol, Leal joga demais, goleador, no ano passado fez 80 gols pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Flamengão vai e contrata. Aí ele vai pro Flamengo com toda a expectativa, Milena, fazedor de gol, cara craque. Aí chega lá no Flamengo, coitado, não consegue fazer um gol. Você vai cobrar mais esse cara ou o Obina? Esse cara, pô, porque o Obina, você já espera que o Obina não faça porra nenhuma, mestre. Então você, não, mestre. Você vai cobrar mais desse cara, porque esse cara tem todas as possibilidades, que ele tem todas as possibilidades de exercer um ótimo trabalho, então ele não poderia falhar. É o que a Jéssica falou. Quando o indivíduo, ao contrário, ele tem todos os meios para evitar a prática delituosa e mesmo assim adentra na conduta criminosa, ele tem que ser punido mais severamente. Essa questão da culpabilidade às avessas tem a ver com a teoria do Soterley? De qual? O Soterley, do circular do Pokémon. A co-culpabilidade às avessas mesmo, ela também foi desenvolvida com a ideia realmente para punir delitos de colarinho branco, né? Que é aquele delito de cifra dourada, né? Mas na realidade, galera, o que nós vemos o que continuamos a ver é uma seletividade penal exagerada, né? Gente, é o que eu costumo dizer. Por que não há princípio da insignificância do cara que furta R$1.000, mas há princípio da insignificância do empresário que sonega R$20.000? Não tem explicação, amigo. Não tem explicação. É um direito penal seletivo. Não se aplica no Brasil co-culpabilidade às avessas. Não se aplica. É para se aplicar, mas não se aplica. Não se aplica. Na realidade, em regra, no Brasil, nem se aplica co-culpabilidade, porque em regra os magistrados ignoram essas circunstâncias que são subjacentes ao crime, eles ignoram, certo? E nem aplicamos co-culpabilidade às avessas, porque nós não punimos mais severamente quem, com condições de não praticar um delito, o pratica. Com condições morais e sociais de não praticar o delito, o pratica. Nós não aplicamos nada, Léo.
Nada, nem a coculpabilidade dos avessos, nem a coculpabilidade típica. Mas corretinho aí o item 2, verdadeiro, perfeito. Item 3. A teoria justificacionista absoluta, doutores, são duas as teorias, né? Em sentido amplo que tratam da pena, não é isso? A teoria absoluta e a teoria relativa, não é isso? A teoria absoluta ou teoria pura da pena, ela só prega uma coisa. O que, galera? A retribuição pelo mal causado. Se o cara praticou uma conduta criminosa, ele deve então responder criminalmente com uma sanção penal pela conduta por ele praticada. Ela só prega isso, mais nada. Certo? Fazendo um paralelo com as escolas da criminologia, é muito fácil perceber que a teoria absoluta da pena se liga diretamente à corrente clássica da criminologia, não é isso, meu querido aluno? Porque lá na criminologia clássica, a finalidade era simplesmente punitiva. Só punir. Certo? Punitivo. Ok. Por outro lado, nós temos as teorias relativas da pena. Teoria relativa, que é também chamada de teoria preventiva, que é chamada por alguns autores também de teoria utilitarista da pena. Então, 3 sinônimos para o meu querido aluno não esquecer. Teoria relativa da pena, teoria utilitarista da pena, e terceiro, teoria preventiva da pena. Se você escutar alguma referência a qualquer dessas denominações, todas dizem respeito à mesmíssima coisa. A teoria que olha a pena com um caráter preventivo. E essa teoria relativa ou teoria preventiva, ela subdivide a análise da prevenção em duas. A prevenção ela é geral e ela é especial. A prevenção geral é voltada para a sociedade, não é isso, gente? E a prevenção especial ela é voltada para o indivíduo, o agente desviante, certo? Voltada para o indivíduo. Tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial podem ser analisadas também sob uma perspectiva positiva e negativa. A geral positiva, ela quer estimular o respeito à lei e às regras penais, não é isso? A geral positiva. A geral negativa, por outro lado, ela quer intimidar o indivíduo através da pena para que ele não pratique crime. Então ela quer intimidar. O temor é uma das características fundamentais da prevenção geral negativa, não é isso? Ela quer desestimular pelo temor, Rosa. Então põe uma pena de 50 anos para desestimular o cara com medo, com receio, pelo temor. Da mesma forma, mestre, a teoria especial da pena pode ser positiva e negativa. Especial porque olha para o indivíduo. Ela é positiva quando ela prega também a ressocialização, a reinserção do preso. E ela é negativa porque ela visa impedir a prática de novas condutas delituosas, evitando, por exemplo, a reincidência. Então é simples demais. Teoria relativa da pena, também chamada de teoria da prevenção, teoria utilitarista, ela vai se subdividir em especial objetiva, ou melhor, especial positiva e especial negativa. A especial positiva, recuperar o cara, trazer o cara para o seio social. A especial negativa, desestimular a prática criminosa para evitar a reincidência. E evita-se como? O cara estando preso, recluso, tá? Em linhas gerais, muito simples. Professor, Oi. Essa prevenção positiva, se ela tem relação com o direito penal, ela tem relação com o funcionalismo sistemático do Jacobs? Muito bom essa tua observação, Jéssica. O funcionalismo sistêmico do Jacobs, são dois funcionalismos, né? O funcionalismo do Klaus Roxin e o funcionalismo de Jacobs. O funcionalismo do Roxin, ele é um funcionalismo teleológico, não é isso? Finalístico, né, galera? Então é um funcionalismo social. O Roxin, ele tenta verificar no agente delinquente uma franca possibilidade de recuperação do indivíduo. Tanto que o Roxin pensa em que ele até entende que a pena tem um caráter preventivo, mas qual a modalidade de prevenção que prepondera no pensamento de Klaus Roxin? A prevenção especial positiva.
Por quê? Porque quer recuperar o cara, mestre. Então vamos trazer o cara para o seio social. Ele não está preocupado em intimidar a sociedade coletivamente considerada. Por outro lado, Ginter e Jacobs, não. Pelo seu funcionalismo sistêmico, tá? Não é o teleológico é de Klaus Roxin. O Jacobs, pelo seu funcionalismo sistêmico, ele entende que o direito penal e suas penas devem servir como fim próprio da manutenção do próprio aparato estatal punitivo. A pena existe única e simplesmente para fazer valer o direito penal e mais nada. Para fazer valer a autoridade do Estado e mais nada. Para fazer com que o direito penal se estruture e se mantenha íntegro. Ou seja, por que ela recebe o nome de sistêmica? Porque ela é um funcionalismo que visa, acima de tudo, preservar o sistema. Só isso. Um funcionalismo de preservação do sistema. É o funcionalismo sistêmico de Ginter e Jacobs. Tolerância zero, direito penal do inimigo, regras mínimas, direito penal do autor e não dos fatos, né? Teoria das janelas quebradas. Tudo isso você associa com o pensamento de Ginter e Jacobs, tá? E ele, então, atua com prevenção não individual, não específica, prevenção geral. Mas prevenção geral, negativa. Temor, desrespeito, o medo de praticar conduta porque você vai ofender um aparato estatal forte. Não é o estímulo a respeitar a norma, é o temor para respeitar a norma. É diferente. Na positiva há um estímulo. Você estimula o indivíduo através do conhecimento, através de comportamentos sociais aceitáveis, a respeitar a norma. Na teoria da prevenção geral negativa, não. Você impõe medo, você impõe temor, para que o cara, não pelo conhecimento e não pela inserção social, mas sim pelo receio, pelo medo e pelo temor, deixe de praticar uma conduta criminosa. É por isso que o funcionalismo teleológico, ele atua mais no campo realmente da ressocialização e um funcionalismo sistêmico atua no campo da intimidação. Ok? Bem lembrado, viu, Jéssica? Mas vocês vão ver que tem uma questão aqui que o gabarito dado pelo CESP é totalmente outro. Mas vamos lá. Show de bola. Então, voltando. A teoria justificacionista, por que justificacionista? Quer justificar a pena, não é isso? Absoluta diz o que, galera? Só retribuição, não é isso? Concebe a pena como uma finalidade em si mesma, para caracterizar a pena pelo seu intrínseco valor axiológico, ou seja, pelo seu próprio valor de ser. Unicamente. Ela não olha nada, ela não olha o indivíduo, a prevenção, a ressocialização, não. A pena existe em razão da própria pena. Então o valor axiológico da pena é ela mesma. Ela não serve para outra coisa, mestre. Só para tutelá-la. A pena existe para fazer valer a própria pena. Então isso é um papel, sem sombra de dúvida, da corrente absoluta. E é verdadeiro item. Item 4. A teoria justificacionista relativa, também chamada de preventiva, também chamada de utilitarista, por ser de caráter geral, pode ser de caráter geral e especial, pode, né, gente? Já vimos. E considera a pena como meio para a realização de um fim utilitário de prevenção de delitos futuros. É claro, tanto que ela atua com prevenção geral e prevenção especial, prevenção positiva e prevenção negativa. Verdadeiro item 4. 5. A função preventiva especial visa quem, galera? O indivíduo ou a sociedade? O indivíduo. Em razão do caráter abstrato e da previsão legal dos delitos e das penas, enfoca o delito e não o infrator individualmente. Ao contrário, enfoca o infrator individualmente considerado. Portanto, o item 5 é equivocado. O nosso gabarito é, de fato, letra D, para a questão de número 11. Questão de número 12, galera. Acerca dos aspectos gerais da criminologia, analise os itens seguintes. Moleza, aqui já comentamos, então fica fácil. Item 1. A teoria utilitarista da pena, que é relativa, não é isso? Da prevenção especial olha o indivíduo ou a sociedade? Indivíduo. Positiva. Prevenção especial positiva, visa o quê? Ressocialização, então aqui tem que falar de ressocialização. Prevenção especial positiva da pena está relacionada à coletividade.
Ah, meu querido aluno, separa aí, né? Tem nada a ver com coletividade. É a prevenção geral que está relacionada à coletividade e não à especial. Aí vamos ver se tem algum erro aí no final. No sentido de que a imposição e a execução da pena são úteis, respectivamente, para intimidar e neutralizar os criminosos. É a prevenção geral negativa. Ainda tem esse erro no final, é a prevenção geral negativa. Show de bola. Perfeito, caríssimos. Então, item 1 errado. Vários erros, você escolhe aí o que você quer como errado. Item 2. A teoria utilitarista da prevenção geral, aí já olha a sociedade, não é isso? Negativa, temor, intimidação. Negativa, age para garantir a segurança social, até aí está certo. Com a concepção de que a reintegração social, galera, reintegração é prevenção especial positiva. É prevenção especial positiva. A reintegração é prevenção especial positiva. Erradíssimo. Prevenção especial positiva. Errado, meu querido aluno, errado. E olha só, é medida necessária para impedir ou ao menos diminuir a reincidência. Essa, quando ele fala de reincidência, já é prevenção especial negativa. Não é isso? Para evitar a reincidência é prevenção especial negativa. Errou aí o item também. 2, errado. 3. O discurso da teoria da prevenção geral negativa é criticado porque confunde o direito em geral e toda a ética social com um caráter puramente punitivo. Tá certo, galera. Porque quando se fala em prevenção geral negativa, está falando-se de intimidação. Falar-se em intimidação dá a entender que a pena só tem a função de punir. Certo? E está certíssimo. O item está falando exatamente isso. Então, o verdadeiro item 3. Item 4. O eficientismo penal constitui uma nova forma de direito penal de emergência. Verdadeiro ou falso? Doutores, o que a doutrina chama de eficientismo penal significa dizer, é o que alguns doutrinadores também denominam, de direito penal fluido, ou direito penal plástico, ou crimes de plástico. Se você encontrar essa terminologia aberrante, que os caras vivem inventando, né? Direito penal fluido, direito penal plástico, ou direito penal dos crimes de plástico, é a mesma coisa que eficientismo penal. Qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: o Estado está passando por uma grave crise de segurança pública. Então, estão matando muita gente com fuzil, mestre. Então, estão roubando pipoca do vendedor de pipoca da frente do estádio com fuzil. Certo? E aí o que vem o Congresso Nacional? Vamos igualar a posse e o porte de arma de uso restrito como sendo crime hediondo. Então essa é a solução. Tá, mas veja só. Por que foi criada essa norma? Única e exclusivamente em razão da pressão social. Não é que o direito penal exigia essa norma. Não é que o direito penal exigia essa tipificação. O direito penal exigia uma solução para o problema. Mas a solução não necessariamente passava por uma edição de uma norma que tipificasse uma conduta criminosa. Ok? Lei dos crimes hediondos, galera, que ocorreu lá na época daquele famosíssimo e trágico assassinato da filha da Glória. Glória Pérez ou é Glória Pires, galera? Glória Pérez, certo? Então, veja, será que o direito penal exigia de fato a criação de uma lei de crimes hediondos? Mas foi a solução apresentada pelo Congresso Nacional, certo? Então veja, esses delitos da hora, chamado também de delitos de emergência, é o que caracterizam o eficientismo penal. São normas penais incriminadoras que são criadas em razão de emergência social. Aquele caso da Carolina Dickmann, né? A lei Carolina Dickmann, né, galera? É um exemplo perfeito. Então, como a gente está tendo muito delito e não sabe como resolver, o que faz? Tipifica a conduta como crime.
e como se aquilo ali tivesse, por exemplo, uma solução mágica